noite a todos, meu saravá fraterno, é com alegria que eu recebo todos vocês. Eu fiquei pensando, né? Vocês já devem ter observado que na Umbanda, na verdade não existe Umbanda sem ponto cantado. A gente canta o tempo todo, não é? A gente canta antes de começar a gira, para a gente já ir serenando nosso coração, nosso pensamento. A gente canta o tempo todo durante a gira. Na verdade, até quando a gente está em casa, a gente está cantarolando ponto, não é? E por quê? O que significa cantar esses pontos, essas músicas que a gente entoa na Umbanda? Os pontos cantados, via de regra, estão relacionados, são como uma espécie de reza ou de oração que a gente faz em louvor aos orixás, né? À natureza, aos nossos ancestrais. Quem são os ancestrais que se manifestam na Umbanda? Caboclo, criança, preto velho, Exu e tantas outras entidades por esse Brasil afora, não é? E afinal, eu pensando nos pontos cantados, que são uma verdadeira prece, eu lembrei de um que se usa para defumar, que diz assim: com licença, pai Ogum, filhos quer se defumar, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Mas afinal, o que significa isso? Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Pois bem, em todas as religiões, em qualquer religiosidade que vocês possam imaginar, ela é constituída de dois aspectos. Um aspecto é aquele que a gente chama de externo, né? São aquelas situações daquela religiosidade que é aberta para todo mundo. Por exemplo, quando você vai na igreja católica, você vai à missa, né? Então você participa com todo mundo. É uma situação externa em que todas as pessoas podem ter acesso. Ou, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ir num culto evangélico, a mesma coisa. Você vai lá, vai ouvir o pastor falar. E na Umbanda também funciona da mesma maneira. Quando as pessoas, como vocês, vão à gira para se consultar com a entidade, para participar, esse é o aspecto exterior, né? E existe um aspecto que a gente chama de interno, ou seja, esotérico. Mas que aspecto é esse interno esotérico? É aquele em que determinados ensinamentos são transmitidos para aqueles médiuns que fazem parte da corrente, para aquelas pessoas que fazem parte da corrente. Por exemplo, aqui, ó. Por que a gente fala corrente, já para começando? Porque a corrente forma um elo, não é assim? Então esse elo inquebrantável, para que ele possa ajudar a sustentar o ambiente material e espiritual, é preciso que a gente prepare. Daí a gente falar que tem fundamento, é preciso preparar. Mas preparar com o quê? Né? Que tipo de conhecimento é transmitido? Via de regra, esses conhecimentos são transmitidos por meio daquilo que a gente chama de gira interna ou gira de desenvolvimento. Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como funciona os bastidores da Umbanda, né? Porque às vezes as pessoas conhecem só um aspecto, eu quero contar um pouquinho do aspecto interno, para que vocês entendam melhor como funciona. Então as pessoas, nessas giras internas, elas vão obter o quê? Uma série de informações, uma série de transmissão de saberes que se faz numa espécie de cadeia de transmissão. É aquilo que a gente diz o seguinte: olha, um mestre lá do passado aprendeu com os guias e protetores, ele transmitiu para o seu filho, que por sua vez transmitiu para outro, até chegar em mim, e aí eu vou transmitir para eles. Esse processo a gente chama de iniciação. A gente inicia um caminhar de aquisição de conhecimento. E para que eu preciso desse conhecimento? Até para poder dar a condição necessária para que as entidades possam atuar. Muitas vezes as pessoas fazem inúmeras perguntas que a gente vem tentando responder através do nosso canal, né? Seja no YouTube ou no Instagram, mas a gente vem tentando responder. Tem pessoas que falam assim: bom, mas quem são essas entidades? Outros perguntam: e o que acontece comigo, né, se eu incorporar? Para onde eu vou? Né? Eu espero que você fique onde você está, senão você morre, né? Mas enfim, o que acontece comigo quando eu incorporo uma entidade? Mas por que vocês falam tanto do uso da erva? O que a erva pode ajudar ou prejudicar, né? Por que o caboclo usa charuto? Enfim, há uma quantidade enorme de informações que
são transmitidas naquele processo que a gente chama de boca-ouvido. A boca do mestre ou da mestra no ouvido do discípulo, da discípula. Né? Esse é o processo de iniciação. E o que é interessante nisso tudo é que esse mesmo conhecimento que a gente está aqui falando para vocês, ele vai sendo transmitido para as futuras gerações. Por que ele não é totalmente franqueado, já que a gente tem um monte de livro que está escrito, né, que é divulgado no Brasil, nas livrarias, até na internet? Existe muito conhecimento que está lá pronto para a gente entrar numa internet ou comprar um livro e conseguir entender alguma coisa. Mas há uma série de outros conhecimentos que não estão nos livros. Por quê? Porque são processos internos, né? São processos que estão relacionados à iniciação propriamente dita. Mas por que eu estou falando disso? Lembra que a gente falou que a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar? Eu quero só mostrar para vocês que a Umbanda, tanto quanto qualquer outra religiosidade, possui fundamentos, possui seu aspecto iniciático, esotérico, né? Possui um saber e um conhecimento que só não é aberto de forma ampla para todos, para que ele não seja vulgarizado. Tem algumas pessoas que, ao receber determinados ensinamentos, elas não dão a devida atenção. E esses ensinamentos são de importância fundamental para que uma gira possa transcorrer com tranquilidade. É muito comum nas religiões de tradição de orixá, e aí quando eu falo tradição de orixá, eu estou me referindo mais especificamente ao candomblé ou à religião tradicional iorubá, né, que veio lá da Nigéria. É muito comum o valor que se é atribuído aos mais velhos. Aquela pessoa, aquele ancião que faz parte da comunidade, é extremamente valorizado. E por quê? Por conta da vivência que ele já teve. A idade dessa pessoa denota que, no mínimo, ela tem mais experiência que eu. Não é? Então, a gente acredita que esse mais velho, ao adquirir, por meio da sua vivência, ele, através desse período de vivência, ele adquire sabedoria. Então, por isso ele é tão valorizado. Olha como é interessante, os pretos velhos fazem uma associação com essa noção do mais antigo. O preto velho e a preta velha representam exatamente aquele que teve uma vida longa, por isso é velho, e por ter uma vida longa, adquiriu toda a vivência, a experiência e o conhecimento necessário para transmitir para nós. Mas eles também nos ensinam muita coisa. Outras, além desse saber que eles guardam, né? Que é preciso que a gente desenvolva uma das virtudes mais fundamentais da nossa vida, para tudo, que é a paciência, né? A paciência necessária para que a gente possa ir gradativamente e adquirindo esse conhecimento, usando esse conhecimento a nosso favor, no nosso dia a dia, e assim é para tudo, né? Então, hoje, vamos aproveitar que teremos giras de pretos velhos, vamos pedir que eles possam nos abençoar com muita paciência, não é? Porque com paciência a gente vai compreendendo as questões do dia a dia, as questões da vida, e para aqueles que desejam ingressar na Umbanda, vão aprendendo também que Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Adorei as almas abençoem a todos nós. Saravá os pretos velhos. Saravá.